Muito boa noite, como estão vocês? Sejam todas e todos muito bem-vindos. É uma alegria, um prazer ter criado, estar integrando esse cantinho de espiritualidade em nossas vidas. Muito bom, muito gostoso, muito feliz por ter integrar essa iniciativa, que certamente não é nossa, certamente trata-se de um estímulo, de uma ideia, de uma sugestão de mais alto, já que os assuntos e as ideias surgem de forma tão leve, tão bonita, tão espontânea. Sejam muito bem-vindas todas, muito bem-vindos todos. É realmente um prazer discutirmos só essa ideia de conversarmos sobre o mundo, sobre o funcionamento da vida, sobre o universo, sobre Deus, tendo como âncora a nós mesmos. Eu reputo com toda tranquilidade essa ideia como uma ideia inovadora dentro do estudo de O Livro dos Espíritos. Uma ideia muito feliz que certamente nos foi trazida de estudiosos muito mais gabaritados que nós mesmos. Que assim seja, a gratidão nossa por mestres tão dedicados, não é? Hoje vamos começar a segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Vamos ao capítulo 1 dessa segunda parte, item Origem e Natureza dos Espíritos. A pergunta 76 Kardec faz da seguinte forma: podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes? Não, essa é a resposta. A pergunta é: como podemos definir os espíritos? Vejam, meus amigos, nós temos qualquer pessoa que avançar minimamente no autoconhecimento saberá, como é até óbvio, apesar do materialismo, apesar das pessoas que vivem para a matéria, que vivem para os sentidos, que vivem para o corpo, presumirem de outra forma, qualquer um de nós que estude a si mesmo, estude a natureza humana, chegará à conclusão de que nós não nos reduzimos ao corpo, que há uma força muito grande a animar, a vivificar nossos corpos, nossas matérias. Assim sendo, justifica-se claramente a vivência tão comum de todos nós de, num velório, por exemplo, ter a certeza de que ali não está o nosso ente querido. Que o nosso ente querido transcende, o corpo transcende a matéria. Todos nós já vivemos isso, todos nós guardamos, vivenciamos essa certeza, que está para muito além das ideologias, das religiões. É uma vivência, é uma força pelo que é. Não é assim? Muito bem, mas então, se nós não somos a matéria, se nós não somos o corpo, nós somos o espírito. Tudo bem, mas o que é esse espírito? É essa a questão de Kardec. O que é o espírito? Como podemos definir os espíritos? Deixando claro que ele não está falando do princípio, do elemento inteligente do universo, mas das individualidades dos seres extracorpóreos.
Como podemos definir os espíritos? Pergunta ele. E a resposta é assim: podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. O princípio espiritual é o princípio inteligente. Deus é o princípio inteligente, é a força inteligente que criou tudo. E aqui ele define os espíritos como os seres inteligentes da criação. Lembrando que na etapa anterior, nas respostas anteriores, nós fomos apresentados a inteligência como uma exclusividade dos seres humanos. Então a inteligência é o atributo essencial dos seres humanos e os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, no nosso autoconhecimento, torna-se uma tarefa fundamental o conhecimento do espírito. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora, para além do mundo material. Então, há realmente um princípio, uma força, uma realidade que transcende, que está além da matéria, que nós podemos chamar, num estágio superior, de Deus. Um pouco inferior a Deus do princípio espiritual, que é o princípio inteligente que rege a ação da inteligência no universo. E num terceiro nível, podemos compreender os espíritos como a essência dos seres inteligentes. Não é? A pergunta 77 diz assim: os espíritos são seres que se diferem dos outros perante a divindade, ou são apenas emanações ou porções dessa divindade e chamados por isso filhos de Deus? Olha que interessante a pergunta de Kardec. Os espíritos são seres diferentes dos outros perante Deus? Ou são apenas emanações, porções da divindade e chamados por isso filhos de Deus? A resposta vem assim: os espíritos são obra de Deus. O mesmo ocorre com o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, mas não é o próprio homem. Quando o homem faz uma coisa bela e útil, por ele ser responsável por essa criação, ele a chama de sua filha. Os autores de livros, sempre que lançam um livro, comparam isso com o nascimento de um filho. É típico. O mesmo ocorre com Deus, dizem os espíritos. Somos seus filhos, porque somos sua obra. Então, quando Jesus diz que nós somos deuses, ele não está falando da substância, pelo menos não nesse estágio presente. Ele está falando de nós como potencial. Nesse estágio, nesse momento, a nossa relação com Deus é a relação do autor com uma obra, como tão bem caracteriza Kardec aqui. Não é interessante?
Na 78, Kardec pergunta assim: os espíritos tiveram um princípio ou existem, assim como Deus, desde toda a eternidade? Porque os espíritos se dizem eternos. E o que eles querem dizer exatamente quando se fala que o espírito é eterno? Ele existe desde sempre? Vamos ver a resposta. Se os espíritos não tivessem tido um princípio, um início, seriam iguais a Deus. Eles são sua criação e estão submetidos à sua vontade. É incontestável que Deus existe desde toda a eternidade. Mas não sabemos quando e como Ele nos criou, dizem os espíritos de luz. Considerando que Deus é eterno e que está sempre criando, podemos deduzir que também tivemos um princípio. Mas quando e como cada um de nós foi criado, ninguém sabe, pois isso ainda é para nós um mistério. Nota-se, quando se fala aqui de mistério, não se fala de algo para sempre oculto ao ser humano. O entendimento de mistério trazido aqui, no contexto do Livro dos Espíritos, é das revelações progressivas. Que há aspectos do aprendizado que são vedados aos alunos, porque eles ainda precisam dominar conhecimentos básicos para depois alcançarem esses conhecimentos maiores. Então eles são vedados, eles são interditados, eles são misteriosos para aqueles alunos, porque eles não possuem nem os conhecimentos básicos que um dia farão com que ele compreenda os conhecimentos maiores. Não é assim no processo educativo das crianças? Pois é assim também no processo investigativo do estudante espiritual. Todos nós avançaremos muito se nos dedicarmos a esse aprendizado, mas por outro lado também precisamos compreender a nossa própria limitação, que a nossa própria limitação trará uma limitação em nosso aprendizado, como é absolutamente natural em qualquer processo de aprendizado. Não é interessante isso? Compreendermos como é urgente e necessário a nós mesmos, para além do corpo, para além da matéria, é um avanço fundamental para o nosso autoconhecimento e para a nossa atuação perante o mundo e para a nossa própria elevação. Vejam, meus amigos, que Jesus coloca como a grande fronteira, a grande tarefa para esse momento de todos nós, a paz. E a paz feita em nós mesmos, a autopacificação, dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, para todos vocês, amigos e amigas, que se preocupam nessa transição planetária, se nós seremos capazes de permanecer, de estarmos entre os escolhidos para permanecer na Terra, mundo de regeneração que está em construção agora, nós precisamos nos perguntar a respeito da nossa pacificação. Se nós estamos avançando na mansidão,
na autopacificação. E para isso, o espírito, a consciência espiritual, se mostra de uma importância essencial. Porque as violências, e não nos cansamos de dizer isso, todas as nossas violências vêm da ignorância, vêm da ilusão do corpo. As violências contra a mulher, as violências do feminicídio, as violências do machismo, provém, evidentemente, não apenas da ilusão da superioridade dos homens sobre as mulheres, mas da própria ilusão de que os homens são homens, é claro. Isso ninguém coloca em dúvida, exceto aquele que adquiriu a perspectiva espiritual. E que nessa perspectiva sabe que o espírito não tem sexo. Que nós somos de verdade espíritos apenas momentaneamente vestidos de homens ou mulheres. E assim, a violência de raça. Claro que o racismo tem como princípio a superioridade de uma raça sobre a outra. Mas da mesma forma que a questão do sexo, ninguém coloca em dúvida que os brancos são brancos, os negros são negros, os amarelos são amarelos, os vermelhos são os vermelhos e assim por diante. Exceto o verdadeiro estudante espiritual, que já adquiriu a consciência de que nós não somos de uma cor ou de outra, mas somos espíritos, que os espíritos não têm raça, que somos apenas espíritos momentaneamente vestidos de brancos, pretos, vermelhos e amarelos. E assim, com todas as outras diferenças, porque se não somos nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem pretos, quanto menos somos ricos ou pobres. E a luta de classes, uma grande violência da nossa sociedade, ela mostra-se totalmente pueril, totalmente vazia perante a consciência de que nós não somos ricos nem pobres, apenas é uma condição momentaneamente ocupada por cada um de nós. Vejam vocês, a luta de classe, a guerra dos sexos, a opressão racial, qualquer outra forma de violência que você puder imaginar. Uma pessoa que queira oprimir os outros por ser mais forte, por ser mais de acordo com o padrão de beleza existente, é tudo corpo, é tudo roupa. Que sentido haveria de, num estádio de futebol, em qualquer lugar onde houvesse milhares de pessoas, que fosse mandado às pessoas, no estádio de futebol seria mais clássico por causa do uniforme dos times, mas num shopping center, onde houvesse alguns milhares de pessoas, que o sistema de som mandasse as pessoas se separarem de acordo com a camisa que estivessem vestindo, com a roupa com a cor das suas vestes, de forma que num certo lugar ficassem as pessoas de roupa verde, no outro roupa amarela, roupa azul, vermelha e assim por diante. E depois o sistema de som desse o comando de que as pessoas se atacassem, se agredissem umas às outras, àqueles que estivessem com roupas de cores diferentes. Qual seria a decisão sua? Certamente você diria, não vou obedecer esse comando porque é um comando absolutamente sem sentido. Porque eu mesmo hoje estou de amarelo, amanhã estarei de verde, depois de amanhã estarei de vermelho, depois de azul. E é assim que nós, na perspectiva espiritual, precisamos olhar todas as formas de violência.
e não aceitar o comando tão humano da nossa sociedade, da nossa cultura, dos nossos preconceitos, de que ataquemos-nos pela roupagem momentânea que estamos usando. Precisamos falar chega, e esse chega só é possível com a perspectiva espiritual. O chega da violência, o chega da agressão, ele só é alcançado quando percebemos que a violência é uma ignorância baseada no exterior, na superfície, na matéria e no corpo. Que na essência, na profundidade, somos espíritos. Em tudo semelhantes uns com os outros. Filhos de um mesmo Pai. Nenhuma razão havendo, nenhuma lógica havendo em qualquer forma de violência. O que nós começamos hoje, nessa trajetória de autoconhecimento, sabendo que nós não somos, ressaltando a descoberta do que nós não somos, é uma ferramenta fundamental de autopacificação. E, lembrando mais uma vez, a autopacificação é o grande critério para sermos escolhidos nessa transição planetária. Então, insira-se, conquiste a perspectiva espiritual, meu amigo, minha amiga, em profundidade, porque esse será o fabuloso remédio da sua pacificação, da nossa pacificação e, consequentemente, da nossa escolha por permanecer na Terra, mundo de regeneração. Muito feliz por estarmos juntos nessa conquista essencial que estamos fazendo aqui. Não é pouco. Aqueles de nós que perceberem a profundidade do que estamos fazendo poderão ter ganhos maravilhosos. Poderemos ter ganhos maravilhosos, porque eu me incluo naqueles que percebem a riqueza enorme disso que estamos vivendo. E eu me candidato a, com essa riqueza enorme, depor, baixar a minha guarda, baixar as minhas armas. E ver a extrema, a profunda ignorância que é qualquer forma de violência. Que assim seja com todos nós. Que a gente realmente conquiste isso e no concreto, no dia a dia, oração, ação, consigamos nos pacificar. E que essa paz, nesse momento, que nós conquistamos, ainda que no nosso entendimento, ainda que apenas intelectualmente, ainda que ainda precise ser enraizada nas nossas ações cotidianas, já seja, nesse formato embrionário mesmo, transposta, transbordada para toda a humanidade. Digamos com ênfase: homens, vocês não são homens; mulheres, vocês não são mulheres; negros e brancos, vocês não são, nem ricos nem pobres. Pacifiquem-se, deponham as armas. Qualquer espécie de guerra, de luta, de conflito, baseado em ilusão, é uma infelicidade total. Pacifiquemo-nos e candidatemo-nos à nova terra. Que toda a terra seja expulsa das escuridões das violências, seja curada das escuridões das violências, dos nódulos, das feridas, e conquiste o branco fabuloso da paz. A começar por nós mesmos. O grande príncipe da paz, Mahatma Gandhi, sempre ensinou: faça em você a paz que você propõe para o mundo. Que esse seja o nosso comando, a partir da perspectiva espiritual, a partir da realidade
do Espírito. Um grande prazer estar com vocês. Regina Frutuoso, Seara de José, dando os parabéns pela participação no Fronteira da Ciência. Muito obrigado, meu amigo José Ferro. Simone Magalhães, dando também a boa noite a mim e a todos, falando que de cada dia fica mais grata por permitir estudarmos todos juntos aqui nesse nosso grupo de estudos. Que assim seja. Deus abençoe a todos nós realmente. Muito obrigado pela participação de todos. Transbordemos, compartilhemos esse material, esse nosso encontro, para estimular a paz. Não há nenhum bem mais urgente para esse momento da Terra do que a paz. Compartilhe, transborde, sirva, sejamos todos servidores da paz, principalmente conquistando a paz em nossos próprios corações, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. Até a próxima. Amanhã estaremos novamente nesse momento, nesse processo de desvendamento, de autodesvendamento da nossa realidade espiritual. Até amanhã, um grande abraço. Compartilhe se você entender que isso pode servir para mais pessoas. Até a próxima.